Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho detalhado nas nossas fontes. E antes da gente entrar de cabeça no assunto de hoje, eu queria dar um recado super especial para quem está acompanhando a gente. Isso aí, um recado importante para nossa audiência. Exatamente, porque como repórteres e especialistas em trazer as notícias do time do Botafogo aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe como cada movimento do mercado mexe com todo mundo. Com certeza. E a gente produz todo esse conteúdo com muito, mas muito amor e carinho para os torcedores alvinegros. Então, pessoal, por favor, deixem o like, coloquem o nome e a cidade de vocês aí nos comentários para a gente saber de onde estão acompanhando. E não esqueçam da inscrição, né? Fundamental. Peço que se inscrevam no canal, até como uma demonstração gigante do tamanho da torcida alvinegra. Essa inscrição é uma forma direta de reconhecer o nosso trabalho. E o nosso compromisso aqui é sempre esse, trazer a notícia de forma completamente profissional. É a nossa marca, né? Uma análise fria e profissional, mesmo quando o clima, nos bastidores ferve. E ferve mesmo. Bom, a nossa fonte de hoje é um artigo bem direto e focado do portal GE. Ele foi publicado agora há pouco, no dia 28 de fevereiro de 2026, e o tema central... O tema que não sai da cabeça de ninguém. Exato. É o cenário do elenco do Botafogo nessa reta finalíssima da janela de transferências. Uma época que, por si só, já é tensa. Muito tensa. A nossa missão hoje, nesse mergulho profundo, é examinar de forma profissional as declarações recentes do dono da SAF, o John Textor. A gente quer entender a urgência desse calendário de contratações e também decifrar como que algumas mudanças táticas afetam diretamente a montagem de um grupo de futebol. E eu diria que esse tema é vital, porque a gente costuma ler as notícias meio que na superfície, sabe? A gente vê uma aspas, vê uma data, mas não junta as peças do tabuleiro. Falta a visão geral. Isso. O que nós vamos fazer aqui é entender o porquê de cada palavra dita na matéria e importar. Como que a pressão de fora influencia as reuniões que acontecem lá dentro. É uma verdadeira aula de estratégia em tempo real. Total. E para a gente começar a montar esse cenário, a gente precisa falar do fator de maior peso agora, o relógio. O relógio está pressionando. Inimigo número 1 das diretorias. Sempre, né? A fonte destaca essa pressão temporal de um jeito bem claro. O artigo é do dia 28 de fevereiro e a janela de transferências do futebol brasileiro fecha na terça-feira seguinte, dia 3 de março. É uma contagem regressiva agressiva. Sim, a gente está falando de pouquíssimos dias. É tipo aquela sensação de quando você tem que tomar uma decisão super importante, comprar algo caro e o prazo da loja está acabando, sabe? Sei bem. O que é fascinante aqui é notar como a matéria do GE aborda uma contradição clássica do nosso mercado. A fonte pontua que existe um costume no futebol brasileiro de fazer os investimentos mais pesados no meio do ano. Aquela famosa janela de julho a agosto. Exato. E por que isso acontece? Porque no meio do ano é quando a temporada da Europa termina. Os contratos dos jogadores expiram por lá. O mercado fica muito mais aquecido e as opções são melhores. Tem mais liquidez, né? Muita. Só que agora, na janela do começo do ano, que fecha dia 3 de março, o mercado é fechado, é duro. Então a diretoria enfrenta um dilema gigante. Eles têm a urgência do campeonato regional e do início da temporada batendo na porta. E a torcida pedindo o nome. Sempre. Mas ao mesmo tempo, eles sabem que a tradição e a lógica financeira mandam guardar a maior parte do dinheiro para o segundo semestre. É equilibrar a fome imediata com um planejamento de longo prazo. Nossa, e tomar decisões com cifras milionárias nesse cenário, com o tempo esgotando, é complexo. Qualquer desespero agora, qualquer erro no dia 1º ou 2 de março, pode comprometer o caixa inteiro do ano. Perfeito. Se você gasta tudo no pânico agora, em opções medianas, quando chegar julho e aquele craque ficar livre no mercado, você não tem mais orçamento. E aí a gente entra na figura central da matéria, o dono da SAF alvinegra, o John Textor. A fonte traz uma citação direta dele que, num primeiro momento, faz a gente parar para pensar. Ele diz com todas as letras, abre aspas, temos um time muito forte. Uma frase forte também.
Sim, mas logo na sequência, a fonte mostra que ele reconhece que existem, palavras dele, lacunas na formação do grupo. Parece estranho. Ok, vamos desvendar isso. Como é que um elenco pode ser rotulado de muito forte e, ao mesmo tempo, quem comanda assume publicamente que tem lacunas claras? Como a gente resolve essa matemática? Se conectarmos isso ao panorama geral do que é uma SAF, do que é uma gestão corporativa de futebol moderno, essa contradição meio que se dissolve. Quando a gestão diz que o time é forte, eles estão olhando para os ativos que já possuem. Para a qualidade técnica da galera que já está lá. Isso mesmo. Eles olham e pensam, nós temos zagueiros de seleção, meias valorizados, atacantes que fazem gol. O somatório de talento individual e de investimento que já foi feito é alto. O time é forte no papel e na qualidade bruta. Entendi. Só que futebol não é só um amontoado de talentos. Ter um time forte não significa ter um elenco perfeitamente equilibrado para todas as situações de um jogo. E é aí que entra a palavra lacuna. Então a lacuna não é falta de jogador bom? Não necessariamente. Você pode ter 4 laterais direitos excelentes, mas nenhum lateral esquerdo. O seu nível técnico geral é alto, o time é forte, mas a sua lacuna na esquerda é enorme. A lacuna é a ausência de uma peça específica para uma função exata. E é exatamente essa busca pela função exata que leva a gente para a raiz real do problema que o texto do GE expõe. O próprio Testor dá pista completa na entrevista. Ele cita, abre aspas, uma mudança no estilo de jogo nessa temporada. Esse é o ponto-chave de tudo. Aqui é que fica realmente interessante. Porque uma simples mudança no estilo de jogo vira um elenco inteiro de cabeça para baixo. Não vira? Vira. Completamente. Uma peça que encaixava perfeitamente no ano passado, num esquema, sei lá, de contra-ataque rápido, de repente não serve mais se um novo estilo exigir posse de bola e paciência. Exatamente. A qualidade do jogador não sumiu durante as férias. Ele continua sendo ótimo, mas o ambiente ao redor dele mudou. O que a SAF está diagnosticando é que essa mudança tática criou necessidades novas, exigências que antes não existiam. E a gente volta para o relógio. Como preencher essas necessidades novas faltando 3 dias para o fechamento do mercado? Aí é que está a sacada de gestão. A fonte traz uma ressalva que o Textor faz que é brilhante do ponto de vista executivo. Ele diz, não que o nosso treinador não possa usar outras formações. É quase um recado, né? É um recado claríssimo. É a gestão transferindo um pouco da pressão da janela para a inteligência tática da comissão. Tipo, olha, nós mudamos o estilo, surgiram lacunas e nós estamos tentando comprar no mercado. Mas se até o dia 3 de março a gente não conseguir fechar os negócios pelo preço certo... Você, treinador, vai ter que se adaptar. Exato. A responsabilidade de adaptação é a verdadeira segurança do clube contra a inflação do mercado. Se o time é, de fato, muito forte, como eles avaliam, então o treinador tem material humano suficiente para criar alternativas, formações diferentes que mascarem essas lacunas enquanto a grande janela do meio do ano não abre. É exigir que o treinador seja flexível. Não dá para ficar refém de um esquema tático só, principalmente se a peça que falta custa mais do que o clube está disposto a pagar agora sob pressão. Perfeito. A flexibilidade do treinador é o que protege o orçamento do clube nessa reta final. É um trabalho conjunto entre diretoria e campo. E isso tudo gera um burburinho enorme de quem acompanha de fora. A matéria do GE faz um movimento muito inteligente no final do texto. Para engajar quem está lendo, eles propõem uma enquete direta perguntando assim: afinal, qual é a posição mais carente do elenco do Botafogo? Eu vi isso. É muito sintomático. Demais. Mostra perfeitamente como essas decisões super frias e corporativas que a gente está analisando batem na emoção de quem acompanha o esporte. Porque a diretoria está lá, calculando o estilo de jogo, janela de julho, flexibilidade tática. E a torcida está olhando para o último jogo. Exato. A enquete gera aquele debate instantâneo. Falta um zagueiro porque tomamos gol de cabeça, falta um camisa 10, é a visão passional contra o cronograma financeiro da SAF. É o abismo entre o planejamento de longo prazo e a ansiedade do curto prazo. E a enquete do GE captura isso de uma forma maravilhosa, dá voz a essa ansiedade. Então, o que tudo isso significa no final das contas para a nossa audiência, se a gente juntar todas essas peças da matéria do GE? É hora de amarrar os fios.
Bom, significa que o Botafogo corre, de fato, contra o relógio implacável do dia 3 de março. A SAF, nas palavras do próprio John Textor, admite que está buscando essas peças específicas para fechar as lacunas criadas por esse novo estilo de jogo. Mas não a qualquer custo. Mas não a qualquer custo. Porque eles mantêm uma confiança sólida na força geral do grupo atual e, mais importante, confiam na capacidade da comissão técnica de buscar outras formações táticas caso esse mercado apertado de início de ano não traga soluções antes de terça-feira. Resumiu perfeitamente. E, para quem gosta de entender os bastidores, entender por que certas contratações saem e outras não, isso importa demais. A montagem de um elenco, gente, nunca é um quebra-cabeça estático. É um ecossistema vivo. Muda o tempo todo. Muda conforme as ideias táticas do treinador evoluem e muda conforme os prazos do mercado vão sufocando ou liberando os dirigentes. É um balanço constante de riscos. E isso levanta uma questão final para a gente pensar, não é? Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante baseada na lógica dessa fonte. Se a simples mudança de um estilo de jogo por parte da comissão técnica cria, de repente, lacunas operacionais em um time que o próprio dono considera muito forte no papel... E ele considera mesmo. Exato. Será que a verdadeira força de um elenco de futebol hoje em dia está na qualidade individual dos jogadores? Ou será que está exclusivamente na perfeição com que essas peças se encaixam no sistema escolhido para aquela temporada? Olha, essa é a grande charada do futebol moderno. É o talento contra a tática, o indivíduo contra o sistema. E a resposta, na maioria das vezes, dita quem levanta a taça no final do ano e quem fica pelo caminho. Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão fantástica para fechar a nossa análise profunda. Muito obrigada pela companhia de todo mundo até aqui nesta nossa exploração detalhada dos bastidores do mercado da bola. Foi uma conversa super enriquecedora. Muito obrigado a todos. Deixem aquele like, se inscrevam e até a próxima. É isso aí, pessoal. Continuem prestigiando, comentando e a gente se vê no nosso próximo mergulho profundo. Um grande abraço.